Olá, meus caros! Vamos falar acerca do que está aí no momento, a treta ou a polêmica referente ao Caio Coppola, o comentarista do Morning Show da Jovem Pan. Ele teria sofrido aí um atentado, entre aspas, por parte da esquerda ao revelar o seu passado tão sombroso, sombrio, tão terrível, né? E eu gostaria de comentar a respeito disso porque eu vejo como há maldade e muita sordidez por parte de pessoas que não sabem respeitar os seus semelhantes. Eu até, claro, entendo que pelo fato do Caio Coppola fazer parte do Partido Novo e ter aí uma configuração de direita, de centro, é óbvio que ele tem tudo para ser contraditado por parte da outra ideologia partidária esquerdista. Agora, quando se confunde exatamente o homem público, a posição de um homem público ou a sua fala com a sua vida privada, fica bem complicado. Porque o que eles tentaram fazer é exatamente perquerir ou buscar algo da sua vida privada para estar então xingando e tal. Fato é que até mesmo o Caio acabou num Morning Show desabafando e dizendo que é inadmissível exatamente esse jogo sujo que os esquerdopatas estão fazendo. Isso, nas palavras dele, ainda chamou esses tais de vermes, né? E isso, obviamente, foi direcionado para canais grandes que estão defendendo a esquerda, como o Henri Bugalho, o canal dos caras feios ou coisas feias, assim, que tem aí no YouTube também, e dentre outros. A questão é o seguinte, tudo gira em torno do nome do Caio Coppola, que não seria Coppola, seria Caio Araújo de Miranda, pois estaria, segundo alguns esquerdistas, ele ocultando, já que trata-se de um nome garboso, vamos colocar assim, né? De um nome muito suntuoso, de relevância da elite paulista, porque Araújo Miranda, o parte do pai, resiste o pai dele, que inclusive me parece que é separado de sua mãe, é o avô, a descendência do rapaz, fora, melhor dizendo, jurista, né? Ou se é aposentado, e o pai também tem algum envolvimento aí com o cenário jurídico e tal, até mesmo o próprio Caio é formado em direito. Então, muitos estão falando que ele colocou Coppola, não colocou a Ruda Miranda para esconder o seu passado, para passar uma ideia de uma pessoa de classe média, uma pessoa que não veio de uma estrutura familiar totalmente bacana, legal e que obviamente, né, tem o poder aquisitivo. Isso é o que eles tentam passar e até ele repudiou isto, dizendo que o Coppola trata-se do sobrenome da sua mãe, que ele, pelo fato de ser tão somente registrado pelo nome do pai, não recebeu o nome da mãe, mas que gostaria e que passou a utilizar nas redes sociais em homenagem à sua avó, que faleceu em 2016. Até antes ele até usava, já em homenagem à própria avó. E na explicação dele, do próprio Caio, não é para se esconder, porque sempre ele revelou quem ele era. Inclusive, ele tem uma empresa onde está o nome original dele, o nome fantasia, Caio Arruda Miranda, né? O Coppola só utiliza no Facebook, na rede social Facebook. Ainda teria a esquerda falado referente ao Caio que ele utilizou da lei, Rouanet, e não poderia criticar mesmo. Quando o Caio tinha uma banda de rock, que inclusive tocou na Europa, Inglaterra e outros países, pediu ajuda
da Lei Rouanet, mas na realidade nem era a Lei Rouanet, a lei federal, né, do Ministério da Cultura, da Educação e Cultura, mas era referente ao próprio Estado de São Paulo, que também explicou que tinha, obviamente, reservado uma verba para o incentivo de cultura no próprio Estado de São Paulo e, obviamente, que ele utilizou dessa verba. Então, eles tentaram associar dizendo que ele, Caio Coppola, não poderia ser contra a Lei Rouanet porque ele já utilizou. Se ele utilizou, como ele bem disse, no entanto, não foi nem a Lei Rouanet. E ainda, tratando-se de cantores e duplas, enfim, bandas famosas que pegam o direito, ou pegam, melhor dizendo, o dinheiro da Lei Rouanet, que diz que tem direito, em contrapartida outros talentos, ou jovens talentos, não têm ajuda nesse sentido, ele até dentro disto é razoável, até porque a sua banda não tinha fama e ele poderia se pegar. A grande questão é, por exemplo, e até eu concordo nesse sentido, bandas como Zé de Camargo e Luciano vão cair, né? Não estou dizendo que eles fazem isso, mas, por exemplo, se eles fizessem, eles são ultra famosos aí, né? Bastante famosos, bastante famoso. Teria razoabilidade eles pegar, né? É razoável eles pegar, ainda que tenham o direito da Lei Rouanet, sendo que tem outros que não tem nada nem como investir na sua própria banda, fazem tudo de uma maneira realmente bem ralada, suada e sem incentivo algum, só para você parar para analisar, né? Tem que ter um rateio aí, uma distribuição equivalente. Por exemplo, bandas famosas poderiam até receber mais uma quantia menor, enquanto que outras bandas ou cantores, etc., que estão começando, poderiam ter uma contribuição maior e tal, né? É isso que eu penso e até defendo. Também falaram, além de ter falado isso que eu já disse, da própria família dele, né? Do nome dele, não seu verdadeiro, e também da Lei Rouanet, falaram que ele teve um envolvimento ou ajudou um vereador em São Paulo pelo PSB, parece, que é nem de direita nem de esquerda, enfim, mas está ligado até um pouco mais à esquerda. Inclusive, ele tem uma foto com uma artista, uma atriz, a Ek Van Benck, eu não me recordo o nome dela, acho que é Evan Benck, o sobrenome, enfim. É uma atriz aí, até me parece global, que é de esquerda, que ele teria uma fotografia com ela. Também com aquela menina lá que foi para o Canadá. Na época ele defendeu ela, ou falou com ela, enfim. Tinha outra também figura aí da ala esquerdista que ele tirou foto, etc. Então eles estão questionando ele se de fato ele é de direita, como diz. Isso aí é óbvio, ninguém aí, a realidade, ninguém aí que está aí dizendo que é de direita, nasceu de direita, nasceu de esquerda. Aí com o avançar ou a evolução, entre aspas, os deslocamentos históricos é que eles começaram a mudar um pouco de concepção, porque isso é lógico, é só parar para analisar. O sujeito quando nasce ou é adolescente e tal, tem aquela rebeldia, tem aquela anarquia, tem aquela pauta progressista e esquerdista, já diria. Depois quando ele começa a ter que encarar a realidade, trabalhar, criar uma família, sustentar, ele passa a ser conservador. Isso é lógico. Quanto mais o sujeito é mais velho ou tem uma certa idade, ele passa a ser muito mais conservador. Ainda que aquele que tenha lá 80, 70 anos diga que é progressista, mas se você for analisar bem restritivamente, né, fazer uma análise stricto sensu, ele ainda tem algo de conservador nele. Inclusive na própria esquerda, como eu falei no vídeo do pedal reflexivo, dizendo que tem coisas na esquerda que é bem conservadora, como é a questão de ter que ter diploma, né, para lecionar, podendo haver uma análise ou uma prova para confirmar alguém que não tem diploma, confirmar no sentido de aprovar quem não tem diploma para lecionar, por exemplo. Eu defendo isso. E aí eles criticaram também, muitos canais criticaram isso do Caio Coppola. Quem é o Caio Coppola para ser um analista político? Aí colocaram também o Olavo de Carvalho. Quem é o Olavo de Carvalho para ser filósofo? Ora bolas.
O camarada estuda, eu não estou defendendo nem Caio Coppola, nem Olavo de Carvalho, mas eu estou sendo pela lógica. O camarada que estuda autodidatamente e a gente vê que ele tem interesse pela leitura, que se informe e tal, por que não? No caso do Caio Coppola, inclusive, ele tem bacharel ou bacharelado em Direito, né? Ele é formado. Por que ele não pode ser um analista político se ele tem pelo menos uma formação diferente de muitos aí que nem formação em jornalismo tem porque não é obrigatório? Essa é a grande realidade. Mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha capacidade de fazer análise ou ser um analista político. Isso vai depender, obviamente, de algumas nuances, situações e tal. Então, esse discurso conservador da esquerda me incomoda muito, porque na realidade é um discurso hipócrita que, se chegar alguém para ser adepto exatamente da concepção deles, eles quebram até mesmo seus próprios princípios. Como a questão do conservadorismo nos diplomas, eles dão uma facilitada, ainda que tenha que ter o canudo, tem que passar pela via legal, mas eles dão uma relativizada, não dão um ensino muito como era para dar, né? Amiguinho, não, nós vamos dar um jeitinho aqui, nós passamos um diploma falsificado e por aí vai. Tem fraude, é só você para analisar, né? Do outro lado também tem uma série de questionamentos, mas essa é a grande realidade. Quando se diz que a direita é conservadora, tem um pouco razão, mas ela também é bastante progressista. Do mesmo modo a esquerda. Então a gente não dá para ficar muito apegado a isso, porque de fato se meter aí no mato sem cachorro, vamos dizer assim, né? Então a minha análise com relação a esse caso do Caio Coppola é esta. Eu compreendo ele, né, que realmente ele tem até razão de fazer ali a nota de repúdio a esses atos. Acho muito lamentável eles procurar a vida dele lá, saber que a mãe é separada, fazer uma jogatina com o sobrenome. Aliás, alguns canais nem fizeram isso também, né? Jogaram assim no ar para estar falando só porque ele é agora de direita e tal. Acho isso muito lamentável. O mais certo seria, de fato, pegar as falas do próprio Caio Coppola e refutar, né? Fazer aí então uma contestação do que ele fala, dos comentários dele, e não se ater a isso, a foro íntimo, a privacidade do camarada. Eu já até interpretava que ele tinha um histórico assim de uma grande elite, porque quando ele acabou fazendo um comentário que eu não achei muito bacana, apesar de tantos outros ele ter feito e eu ter achado, que foi referente à Previdência, de dizer, não, porque a Previdência tem que ser assim, assada, ela é deficitária e tal. E aí eu fiquei pensando, o camarada não passou por nenhum perrengue que um trabalhador comum passa, e até mesmo para se aposentar. Então ele não tem nem moral para falar e defender e dizer que tem que ser aprovado dessa maneira e tal. Bem como o senhor Fernando Henrique Cardoso, que chamou de vagabundo ou vadio aquele que não quer que essa reforma seja aprovada. Vagabundo e vadio, né? Nós sabemos quem são aí, que vivem aí na sinecura, nos falsos empregos da vida, né? E não precisa nem citar nomes. O senhor FHC, ele é tão interessante que ele diz que é vagabundo, mas ele defende a liberação das drogas, né? Ele é um sociólogo, foi um professor e defende, você pode pegar até algumas teses dele que tem por aí, defendendo a liberação das drogas. Aí eu pergunto, quem é o vagabundo, né? Eu não estou dizendo que ele seja, eu estou dizendo que ele chama aquele que não quer se aposentar ou aceitar essa reforma de vagabundo, mas quando ele libera a maconha, o sujeito que vai ficar dependente de maconha, o que ele é? Se não vagabundo. Você vê o discurso desse tipo de gente, dessa gente aí da elite, que é totalmente contraditória. O contraditório do seu discurso soa mais como hipocrisia do que qualquer outra coisa a mais, né? Então eles não têm realmente coerência no que eles falam. Eles falam uma coisa, né? E depois falam outra. Aliás, é interessante que eles estavam metendo pau até o momento no Bolsonaro, né? Inclusive o Geraldo Alckmin, do partido FHC, disse que não ia apoiar tanto o Lula como, ou no caso o Haddad, como o Bolsonaro, e agora ele está dando pitaco na reforma porque tem que tal e tal. É porque agrada um pouco a direita, né? A direita do centro ali, o centrão que se chama, agrada em alguns aspectos, né? Porque eles não querem ir lá tirar do banqueiro, dos grandes empresários, cobrar de fato, né, as dívidas que existem
de muitos empresários aí, sonegações de impostos e por aí em diante. Eles não querem tirar os privilégios dos próprios políticos. Ah, porque agora eu estava vendo a questão, isso é para encerrar, porque o interesse aqui era falar sobre o Caio Coppola. Estava vendo a notícia dizendo que com a aprovação da reforma, vai para o político que ganhava 20 ou 30 mil, vai ganhar 8 mil ou 5 mil. Ora bola, 8 mil, 5 mil já é muita coisa, diferente do pobre coitado trabalhador que rala um monte para ganhar um salário mínimo, né? Ainda quer ter o benefício da prestação continuada. Espera lá, né? Com 70 anos, não tem como. Então, nesse comentário que o Caio Coppola fez referente à Previdência, eu discordei dele quase que 100%. Eu entendo que é necessário a reforma, mas não do jeito que está aí, né? E agora eu acho lamentável o que eles fizeram aí com ele, tá? Não deve ser feito isso. Se fosse para refutar, refutava ele como eu estou quase que fazendo aqui referente à Previdência. Não, o Caio falou isso, olha, não deve falar. Puxa, ele tem um histórico de uma família de classe média para alta, não compreende o trabalhador, aí uma coisa. Agora chegar e apelar, tá escondendo o nome, fazendo isso. Isso aí já é baixaria, essa é a grande realidade, tá? Abraço, comente e até a próxima. Perdoe aí pela qualidade do vídeo, porque eu gravei no Facebook, já que eu não estou conseguindo gravar muito bem ou com exatamente mais tempo no meu próprio celular por conta da memória. Então eu gravei aqui, a qualidade obviamente não ficou muito boa e vai como esses últimos vídeos que eu tenho mandado aí do Examinar antigos, que eu fazia exatamente pelo aplicativo do Facebook os vídeos. Até mais.